Continuando nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos estudar algumas classificações dos signos e dos planetas, bem como vamos estudar os aspectos planetários. Os aspectos planetários nada mais são do que a relação entre dois planetas. Então, os signos, eles podem ser classificados de diversas formas. Uma classificação bem comum é a classificação em masculino e feminino. Os signos masculinos são os signos ligados aos números ímpares, portanto é Áries, Gêmeo, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Já os signos femininos são os signos ligados aos números pares, portanto são Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. Outra classificação dos signos é se eles são diurnos ou noturnos, ou seja, se eles recebem influência mais do Sol ou mais da Lua. Os signos diurnos, eles são eles: Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Aquário e Peixes. Já os signos noturnos, que recebem uma influência mais forte da Lua, são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Sagitário e Capricórnio. Eu particularmente nunca usei essa classificação em minhas análises, mas fica aí a dica para vocês, tá? Uma classificação que é importante da gente saber é a triplicidade. Se vocês observarem aí na imagem, nós temos aí vários triângulos, né, que ligam diferentes signos. A triplicidade nada mais é do que o agrupamento dos signos que são de mesmo elemento. Então a gente tem aí o Leão, o Sagitário e Áries, né? São esses três signos aí representados por esse triângulo vermelho, indicando o elemento fogo. E o triângulo verde indica os signos do elemento terra, o laranja do elemento ar e o azul do elemento água. Então a triplicidade nada mais é do que isso, do que esse agrupamento. A quadruplicidade é parecida, mas nesse caso a gente agrupa os signos de acordo com suas características, né? Se eles são cardinais, fixos ou mutáveis. Os signos cardinais, conforme a gente já viu, eu acho, se eu não me engano, eles são os signos da ação, né? Eles são os iniciadores. Os signos fixos são signos mantenedores, eles mantêm. É uma energia mais de manutenção. E os signos mutáveis, eles podem alternar eles podem ser tanto cardinais quanto fixos, dependendo da situação. Então eles conseguem fazer essa troca de energia. Então a gente tem aí esse triângulo na imagem, conforme vocês podem ver, ele liga o signo de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Se a gente rodar esse círculo, a gente chega nos próximos... na próxima classificação, né, que são signos fixos, e se a gente girar esse quadrado, né, mais uma vez, a gente chega nos signos mutáveis. A quadruplicidade, ela, tanto a quadruplicidade quanto a triplicidade são úteis, tá? São úteis sim, para a gente entender mais a dinâmica do mapa. Mas é um ponto a mais, né? Só uma informação a mais. Eu particularmente não uso muito. Então é o que eu falei, né? Os signos cardinais, eles são ligados mais ao processo de iniciação, mais ligados também ao espírito, né? Os signos fixos são mais ligados à alma, enquanto os signos mutáveis, eles são mais ligados ao corpo. Então vamos ver agora as classificações dos planetas.
Então, os planetas eles podem ser classificados de diversas formas. A gente pode classificá-los de acordo com o gênero, né, masculinos e femininos. Os signos masculinos são eles: Sol, Júpiter, Marte e Urano. Eles são masculinos. Os femininos temos Lua, Vênus, Netuno e Plutão. E podem ser ambos, né, dependendo da situação, é Mercúrio e Saturno. Então, por exemplo, existem mulheres que possuem características muito masculinas. Quando você vai ver o mapa dessas mulheres, você pode ver que Saturno está muito em evidência nesse mapa. Da mesma forma, existem homens que são meio afeminados, portanto, alguns não gostando nem de homem nem de mulheres. Portanto, a gente tem aí Mercúrio como sendo o planeta responsável por isso, muitas vezes. Os planetas também podem ser classificados em benéficos e maléficos. Os benéficos do mapa a gente tem Júpiter e Vênus, são os principais. Nos maléficos a gente tem o Saturno, Marte e os nodos lunares. E podem ser ambos, dependendo da situação. Nós temos Sol, Lua, Mercúrio, Urano, Netuno e Plutão. Na astrologia clássica, nos primeiros textos de astrologia, não cita Urano, Netuno e Plutão, como vocês devem imaginar. Mas aqui essa classificação é uma classificação que eu coloquei, incluí esses planetas de acordo com a experiência que eu vi analisando vários mapas. E os signos também, eles podem ser classificados em diurnos e noturnos. Então, diurnos a gente tem, os planetas, né, eles podem ser classificados em diurnos e noturnos. Nos diurnos a gente tem Sol, Júpiter e Saturno. Nos noturnos, Lua, Vênus, Marte, Urano, Netuno e Plutão. Então, vamos ver agora os aspectos planetários. Então, a conjunção, ela representa a troca de energias entre dois ou mais planetas, né? Os planetas envolvidos influenciam continuamente uns aos outros. Se as energias planetárias forem semelhantes, o potencial da conjunção é aumentado. Se dois planetas muito diferentes estiverem próximos, o potencial de cada um pode acabar sendo inibido. Então, as palavras-chave para a conjunção é interpenetração de energias. Quando a gente estiver analisando mais mapas, a gente vai entender isso melhor, tá? Por hora, apenas decorem esses conceitos. A gente tem o sextil. Esse aspecto representa potenciais ou oportunidades positivas, que podem ser exploradas com algum esforço de energia. Os sextis estão presentes no gráfico para fortalecer certas tendências e estimular o desenvolvimento em uma determinada direção. Eles podem ser considerados como dons ou talentos em formação. As palavras-chave para ele são hesitação, entusiasmo e agitação. Então, o sextil ele acontece quando dois planetas eles estão a 60 graus de distância um do outro, num círculo de 360 graus. As quadraturas têm um potencial inerente para conflito entre os planetas envolvidos, independentemente de suas energias serem de qualidade semelhante ou não, e eles podem ter uma tendência a impedir o desenvolvimento um do outro. Esta é a razão pela qual os astrólogos no passado frequentemente se referiam à quadratura como um aspecto inibidor ou difícil. Portanto, as palavras-chave são tensão. Eu já vou dar uma dica aqui sobre a quadratura. Percebo que a quadratura ela acontece, né, quando os planetas estão a 90 graus de distância um do outro. E percebam que o desenho da quadratura é um quadrado. O quadrado, como a gente já viu no curso de numerologia, a função dele é bloquear as energias, de fato impedir com que elas aconteçam, com que elas saiam. Portanto, vão haver alguns momentos na nossa vida em que a gente vai precisar nos isolarmos, para a gente não cair na armadilha da quadratura. Identificar as casas e os planetas envolvidos na quadratura é de extrema importância para saber quais áreas da vida a gente tem que recuar.
A gente não pode agir. A gente tem que, por mais que a gente queira reagir àquela situação, a gente tem que se prender. Certo? A gente precisa não deixar essa energia escapar. Porque não adianta, se a gente deixar a energia escapar, essa tensão escapar, vai ser gerado em nós mais dor, ainda mais dor, né? Vamos ver aqui o trígono, né? Os trígonos representam nossos recursos. Esses recursos aparecem presentes, mas foram conquistados por meio de esforços em vidas anteriores. Normalmente, esses dons foram desenvolvidos a partir de tarefas de vidas anteriores e, portanto, provavelmente serão usados na tarefa de vida atual. Portanto, a palavra-chave do trígono é a harmonia. Então, os trígonos, eles representam as recompensas que nós adquirimos em vidas anteriores e que agora estão disponíveis para nós usarmos. Da mesma forma, entender os planetas e as casas em que acontece o trígono também é de extrema importância para que a gente saiba quais são os nossos dons inatos, aquelas qualidades que a gente pode utilizar, ou mesmo que a gente não utilize, a vida vai acabar fazendo com que a gente vá para situações em que a gente tenha que utilizar essa energia positiva. A inconjunção é um aspecto interessante, eu peço agora que vocês prestem atenção nela, tá? A inconjunção representa uma pequena irritação na constituição psicológica de uma pessoa. Descreve um incidente de uma vida anterior cuja influência será encontrada na vida atual. O incidente pode ou não estar relacionado às principais lições do mapa, mas seus efeitos serão evidentes até certo ponto na psicologia do indivíduo. Assim, representa qualidades que não temos, mas precisamos. As palavras-chave para a inconjunção são mudanças de direção, anseios, desafios e ajustes. A inconjunção, ela é um aspecto que muitos astrólogos ignoram, mas ela é de extrema importância porque ela mostra uma tarefa que a gente vai ter que fazer na vida presente, porém a gente não tem os recursos necessários para realizar essa missão. Isso, consequentemente, faz com que nós fiquemos irritados, frustrados por não conseguir realizar, ou por nós não conseguirmos realizar essa missão de uma maneira eficiente. A inconjunção ela é um aspecto extremamente importante, porque dependendo do planeta ou da casa que estão envolvidos aí, pode levar até mesmo a doenças incuráveis. É uma irritação de fato muito profunda na psique do indivíduo e, consequentemente, isso pode até mesmo vazar, né? Essa energia pode vazar para o corpo do indivíduo, levando a ter doenças aí autoimunes ou até mesmo doenças psicossomáticas, tá? Se você não sabe o que são doenças psicossomáticas, dá uma pesquisada aí na internet depois. A oposição ela representa um crescimento potencial ou consciência resultante do contato ou conflito com outras pessoas. A oposição se manifesta principalmente por meio de relacionamentos e produz crescimento por meio da consciência ampliada de vários pontos de vista. O conflito com os outros que esse aspecto traz espelha um conflito interno que implora consciência e resolução. Portanto, as palavras-chave para ela é contradição. A oposição ela mostra um embate, de fato, onde a gente quer uma coisa, mas a gente não consegue, a gente acaba caindo aí num confronto. A principal dica que eu dou para quem tem muitas oposições no mapa é saber a hora de abrir mão. Porque a oposição tem isso, você precisa se opor àquela situação, àquele evento. Então você precisa literalmente deixar para lá. Se desassociar dessa energia negativa, dessa energia oposta. Não tem jeito. Você tem que deixar. Você tem que virar as costas e ir embora.
Quanto mais tempo você fica insistindo, maior a dor causada por essa oposição. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente analisar. Então isso aqui é uma tabela de aspectos, onde a gente consegue entender os aspectos existentes entre os planetas. Por exemplo, aqui a gente tem a quadratura aqui de Sol e Mercúrio, né, indicando aí essa energia negativa, essa energia de aprisionamento. Uma pessoa que tem essa quadratura aqui frequentemente não consegue se ver compreendida pelas outras pessoas. Que a gente tem aqui a Lua, que está ligada aí ao público, né, à mente, ao subconsciente, e a gente tem o Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então a pessoa não consegue transmitir o conhecimento para as outras pessoas como ela gostaria. Então ela se sente aqui aprisionada. Mas, embora ela não consiga transmitir esse conhecimento, ela consegue captar a atenção das pessoas, né, conforme a gente vê aqui na Lua e Vênus, né, representada aqui por um trígono, indicando que essa pessoa tem sim o talento para conseguir capturar essa atenção das pessoas, mas para isso ela vai ter que resolver essa quadratura aqui, né? Se ela consegue resolver essa quadratura aqui, ela consegue desbloquear essas energias aqui que a permitirão obter fama, sucesso por meio da comunicação. A gente tem aqui um aspecto de sextil, né, entre aqui a Lua e Netuno, indicando aí que essa pessoa consegue ver além. É uma pessoa que tem uma visão muito ampla, muito à frente das outras pessoas, é uma pessoa visionária. E também bastante idealista. E nós temos aqui essas conjunções aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, entre Sol e Júpiter, indicando aí que essa pessoa ela sabe para o caminho que ela está indo na vida. Ela tem consciência do caminho para onde ela está indo. O Sol representando o ego e o Júpiter, o planeta aí que auxilia a alma, né, na sua jornada aqui na Terra. Então a pessoa tem consciência de onde ela está indo, de onde a sua alma está indo, ou de onde ela precisa ir. Então tá aqui a referência bibliográfica de alguns pontos dessa aula que eu tirei aqui desse livro, né, Astrologia Védica, uma abordagem integrada. Então é isso e nos vemos nos próximos vídeos. Então é isso, nos vemos.